Olá, aluno! Meu nome é Henrique Sodré, sou professor então de informática e vamos fazer a resolução de questões da prova do Banco do Brasil, que foi então realizada em 18 de outubro de 2015. Vamos utilizar o gabarito de número 1. Vamos à questão de número 51. 51 fala o seguinte: todo início de mês, a gerência de investimentos de um banco realiza uma palestra aos seus investidores mais importantes para lhes apresentar os resultados alcançados no mês anterior. Durante a palestra é normalmente feita uma apresentação usando o Microsoft PowerPoint 2010, em que são exibidos gráficos que mostram a evolução dos principais produtos do banco ao longo do último mês. Para a próxima palestra, um analista de investimentos solicitou que fossem adicionados efeitos de saída aos slides que contêm gráficos. Para tal, ele pediu ao responsável pela elaboração da apresentação uma lista com 3 efeitos de saída disponíveis em uma instalação padrão do PowerPoint 2010 em português, para que ele escolha o efeito que achar mais adequado à apresentação. Qual lista atende ao pedido desse analista de investimento? Então, galera, efeitos de animação. Nós temos lá efeitos de entrada, saída, ênfase. E a ideia é o seguinte: você teria que memorizar qual é o efeito de entrada, quais são os efeitos de saída, quais são os efeitos de ênfase. Certo? Por incrível que pareça. A ideia é o seguinte: eu vou aqui então no PowerPoint, tem aqui o PowerPoint, beleza? Existe então uma guia chamada Animações, né? Vamos fazer aqui um zoom. Vocês podem perceber que tem aqui uma guia então chamada Animações. Olha aí. Opa, beleza. Aqui, Animações. E nessa guia Animações, o que eu posso fazer? Bom, eu posso pegar um objeto, né, um texto, uma forma, e aplicar uma animação. Então, vocês podem perceber que eu posso clicar aqui, e aí tem aqui algumas animações, mas eu tenho aqui também assim, mais efeitos de entrada, de ênfase e de saída. No caso, ele está querendo efeito de saída, então vamos clicar mais efeitos de saída. Beleza, são esses aqui os efeitos de saída possíveis, certo? Então você teria que saber quais são os efeitos de saída: apagar, caixa, desaparecer, dividir, mais e assim vai. Aí eu vou ter que então olhar para os itens e saber qual item que me fornece 3 efeitos de saída. Então, vamos olhar lá para a questão. Né? Questão, peraí, diminuir esse zoom aqui para ficar mais fácil. Deixa eu alterar aqui. Aqui eu tenho que cancelar essa janelinha. Legal. Ok, pronto. Então, olha só, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui, qual lista atende ao pedido desse analista de investimentos? A letra A, ele fala aqui: desaparecer, dissolver, esmaecer. Desaparecer, dissolver e esmaecer. Vamos lá, fazer aqui um tab. Efeito de saída, desaparecer. Opa, desaparecer, você pode perceber que aparece bem aqui, Tem um efeito aqui de desaparecer, tá vendo? Dissolver, tá aqui, dissolver, é outro efeito também, tá? E esmaecer é outro efeito também de saída. Desaparecer, dissolver, esmaecer. São 3 efeitos de saída. Então, é justamente a resposta da questão. Desaparecer, dissolver, esmaecer. É a letra A. Aí, eu teria que olhar as outras alternativas. Então, por exemplo, desaparecer eu já sei que é de saída. Saída. Esmaecer eu já sei também que é de saída. Certo? Surgir, né? Tá surgindo a ideia, tranquilo. Você consegue associar com o efeito de entrada. Vamos dar uma olhada lá? Então eu posso, né, ir aqui de novo, né, para mostrar mais efeitos de entrada. E dentro aqui desses efeitos de entrada, eu tenho aqui aparecer, né? Eu tenho aí o surgir. Cadê o surgir? Surgir tá bem aqui, É um item que você pode ver que é um efeito de entrada, tá bom? Vamos voltar lá. Revelar, sair e surgir. Bom, surgir eu já falei para vocês que é efeito de entrada. Então, por exemplo, a letra C já está errada,
né? Aparecer, caixa, reduzir. Então, aparecer é a ideia de um efeito de entrada, né? Tá aparecendo. Agora, a letra E é o gabarito da questão, certo? 51 gabarito que eu estou aqui, letra E a resposta. Mas não é a letra E. Então, olha só, esmaecer é um efeito, então, de saída. Persiana é um efeito de entrada. E revelar não é animação. Revelar seria, então, um efeito de transição, tá? Um efeito de transição. Então, qual lista atende ao pedido desse analista de investimento? É a resposta, a letra A, tá bom? Vamos aí para a próxima questão, que é a questão 52. Fala assim, ó. Um gerente de um banco precisa pesquisar os arquivos do disco de uma máquina com Windows 7. Então, ele quer pesquisar arquivos em português. Para achar o arquivo que contém um cadastro de contas dos clientes VIP da agência. Para isso, ele precisa acessar a ferramenta de pesquisa através, então, do teclado, pois o mouse está com problemas. Nesse caso, ele deve, então, clicar a tecla de atalho. Então, resposta letra E. WinKey, olha só, o que é o WinKey? O WinKey é aquela tecla com o logotipo do Windows. É a tecla Windows, tá? Então, o WinKey é a tecla Windows. Tecla Windows. Então, você sabe que no Windows 7, quando eu utilizo essa tecla Windows, ele abre o menu iniciar, tá bom? Se eu fizer essa tecla Windows mais F, F você vai associar então com Find, se associa com procura, tá? Resposta letra E. Dessas alternativas, a letra C existe, é uma tecla de atalho válida e lembra, ela permite alternar entre janelas, né? Alternar entre janelas. Mas não é isso que a questão quer, a questão está pedindo a tecla para pesquisa, a letra E. Questão de número 53. Fala o seguinte, um escriturário na função eventual de caixa, ao examinar um boleto de pagamento em atraso, encontrou os seguintes dados. Então tem aqui a data de vencimento, data de pagamento, taxa diária de juros, máximo de juros a crescer. Então, se o escriturário tivesse disponível uma planilha eletrônica do Excel, poderia transcrever essas informações para um trecho de planilha, como mostrado abaixo, e calcular os juros com os recursos do software. Aí nós temos a planilha. Então tem aqui as colunas MN e as linhas de 10 a 14, com a indicação então das datas, da taxa de juros. Bom, seguindo com a questão. Nesse caso, com que fórmula ele preencheria a célula de juros a pagar? N14. Então N14 pode perceber aqui, ó, ele quer inserir uma fórmula aqui. Qual a fórmula, função, que vai ter que então ser colocada nessa célula? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender é como é que funciona a função C. A função C, ela funciona da seguinte maneira. Deixa eu escrever nesse outro slide aqui, ó. A função C funciona assim. A primeira coisa que você tem é um teste lógico. Teste lógico. Se o teste lógico der verdadeiro, eu vou pegar o campo que está aqui, o próximo, né? Se o teste lógico der falso, eu vou pegar esse outro campo aqui. Então, a função C sempre tem 3 campos. O primeiro é o teste lógico. Se esse teste lógico der verdadeiro, eu pego aqui. Se o teste lógico der falso, eu pego essa parte aqui. Só isso. Tranquilo? Então, o que acontece? A ideia é o seguinte, olha. Vocês podem perceber que ele vai ter que fazer uma análise. Qual análise? É o seguinte, a taxa de juros a crescer é no máximo 20, não é isso? Ele fala isso daqui, ó. Então, eu tenho lá o escriturário, né? Tá, máximo de juros a crescer, ó. Máximo de juros a crescer, 20. Né? Máximo de juros a crescer, 20. Beleza. Então, o que acontece? Por mais tempo que ele fique lá, digamos assim, né, atrasado, o máximo de juros que ele vai pagar é de 20%. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma função C para analisar algo, para fazer um teste lógico. Qual que é o teste lógico que nós vamos fazer?
Bom, nós temos que verificar a questão de dias também relacionado. Então, olha só, existe uma função chamada dias. Ele vai contar quantos dias se passaram, digamos assim, entre uma data, entre intervalos de data. Então, a nossa data, né, de caso aqui de julho, menos essa outra data aqui, ó. Então, por exemplo, essa data aqui, N11, ponto e vírgula, N10, o que é que ela vai me retornar essa função aqui? Vai me retornar a quantidade de dias entre uma data e a outra, certo? Então, vamos marcar aqui, ó. Isso daqui, o que isso aqui está me retornando? Os dias, certo? O número de dias, vamos colocar aqui, ó. Número de dias entre as duas datas. Que datas? Entre 28 de julho de 2015 e 13 de abril de 2015. Tá. Aí eu vou pegar essa quantidade de dias e vou multiplicar, então, pela taxa de juros diária. Ou seja, essa célula aqui, N12. N12. Certo? O que acontece? É o seguinte, se eu pegar essa quantidade de dias e multiplicar pela taxa de juros diária, se ela for maior, né? Vamos ver como é que está aqui. Se ela for maior ou igual, se ela for maior ou igual a N13, se ela for maior ou igual a N13, o que vai acontecer? Então, olha só. Se for essa quantidade de dias multiplicada, então, pela taxa de juros for maior que N13, o que isso quer dizer? Então, vamos pensar assim, olha só. Vou colocar aqui de azul. Digamos, por exemplo, que eu tenho lá 100 dias de atraso. 100 dias de atraso. E eu vou multiplicar, então, por 0,2. Quanto que vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar 20. Certo? Tá bom. Agora, imagina assim, eu tenho 200 dias de atraso. Se eu multiplicar pela taxa diária, que é 0,2, isso vai me dar 40. Mas eu posso ter 40 de juros? Não, porque meu máximo é quanto? 20. Agora, se eu tiver 50 dias, multiplicar então por 0,2, isso vai dar 10. Eu posso ter 10 de juros? Posso. Tá bom? Mas o 40 não. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Se eu pegar essa quantidade de dias, que ele vai verificar aqui pela diferença, certo? E multiplicar pela taxa de juros diária, então isso daqui, ó, esse N12 é a taxa de juros diária, né? Se eu pegar a quantidade de dias, multiplicar pela taxa de juros diária, eu vou verificar aqui se essa conta é maior ou igual à taxa máxima de juros, que é justamente a N13. Se isso for verdadeiro, se essa conta aqui for verdadeira, o máximo que eu posso pegar, qual que é os juros? 20. 20 está onde? Na célula N13. Então, novamente, qual que é a ideia? Se eu pegar a quantidade de dias, cadê o laser? Se eu pegar a quantidade de dias, multiplicar pela taxa de juros diária, o máximo que eu posso é 40? Não, o máximo é 20. Esse 20 está onde? Está em N13. Então, se esse teste lógico for verdadeiro, eu vou pegar o N13. Mas se for falso? Bom, se for falso, aí eu vou escrever aqui, ó. Opa, de verde não, de vermelho. Se for falso, eu vou pegar isso daqui, ó. Eu vou pegar os dias, né, do período, os dias do período multiplicado pela taxa de juros diária. Certo? Acabou. Então, a resposta ficaria, então, justamente a resposta letra D de dado. Né? Aí você compara, pausando aí direitinho, né? Uma com a outra. Você vai verificar que é justamente, então, a letra D. Só que aqui ele colocou, né, um parênteses, né? Aqui tem que colocar um parênteses aqui, ó. Colocar um parênteses, porque é justamente, né, uma conta que está sendo feita, beleza? Ficou faltando um parênteses, né? Tranquilo, o resto tá igual. Ele colocou outro parênteses aqui. Beleza, acabou.
Tranquilo? Então, a explicação é essa. Vamos lá, ó, revisão da explicação aqui. Então, qual que é a revisão? Lembra, a função C tem quantos campos? 3 campos. Primeiro campo aqui é o teste lógico. Segundo é o campo do verdadeiro. E o terceiro é o campo do falso. Muito bem. No teste lógico, o que eu tenho que saber? Se essa taxa de juros não vai passar de 20. Então, se não vai passar de 20, o 20 está onde? Em N13. N13. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a quantidade de dias, multipliquei pela taxa de juros diária, certo? Se isso daqui for maior que 20, se for verdadeiro, eu vou pegar só o 20, né? Então, ó, se isso daqui for maior que 20, eu vou pegar só o 20. Se isso aqui não for, né? Então, maior que 20, ou seja, se essa conta for falsa, eu vou pegar isso aqui. O que é isso? É a quantidade de dias multiplicada pela taxa de juros diária, beleza? Então, a resposta é a letra D de dado, tá bom? Vamos aí para a questão de número 54. O Facebook e o Twitter possuem muitas características em comum. Dentre essas características incluem-se. Então, os dois são redes sociais, né? Tem aparecido aí nas provas do Banco do Brasil essas redes sociais. Na prova do Banco do Brasil perguntou curtir, comentar, compartilhar, né? A sequência de itens que você pode fazer com um post, né? Você pode curtir, comentar, compartilhar. Então, possui muitas características. Dentre essas características, inclui-se a, né? Então, quais são as características aí, ou qual é a característica em comum? Ele quer saber, ou seja, que os dois permitam. Então, a letra A, possibilidade de um usuário adicionar amigos à sua conta, né? Uma característica do Facebook. Facebook te permite fazer isso. Capacidade de um usuário visualizar os assuntos do momento, os trending topics. Isso é o Twitter, né? Opa, escrevi errado o Twitter aqui. Esse aqui é o Twitter. Então, se eu pegar aqui o meu navegador, opa, não é nessa parte aqui. Se eu pegar aqui meu navegador, vocês vão perceber, por exemplo, que tem aqui, ó, os trending topics, né? Então tem lá, ó, trends, tá vendo? Tem aí indicando os tópicos principais no Twitter, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Número máximo de caracteres que uma publicação post pode conter é o Twitter, né? Twitter. Só lembrando, uma notícia aqui do Tech Tudo, né? No caso aqui, ó, que o Twitter, isso já em 12 de junho de 2015, né? Vai acabar com o limite de 140 caracteres para mensagens diretas. Então, posts normais do Twitter, 140 caracteres, tem um limite lá. Só que mensagens diretas, ou seja, mensagens entre os usuários, pode ter então mais de 140 caracteres. Muito bem, vamos voltar lá. Possibilidade de um usuário modificar o texto de suas publicações, ou seja, editar. Isso daqui é o Facebook. Então ficou a resposta, a letra E. Capacidade de um usuário seguir outros. Então, tanto o Twitter quanto o Facebook, você consegue então seguir outros, ou seja, acompanhar os posts de outras pessoas, né? Beleza, vamos aí para a questão de número 55. Então, aí nós temos, né, o Twitter, o Facebook, aí, redes sociais que têm aparecido nas provas do Banco do Brasil, principalmente Facebook, né, uma política aí nas provas mais recentes. Vamos verificar aqui a próxima questão. Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-los de que houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência, o que permitiu a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse sobre uma tela de aplicação bancária com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando um teclado virtual. Então, vocês sabem que teclado virtual eu posso ir clicando nos números para poder informar a senha.
O código malicioso que me permite fazer isso é um screen logger. Screen, lembrando, quer dizer tela. E logger vem de registrador, ou seja, estou querendo registrar a tela. Só que screen logger é um tipo de quê? De spyware. Tipo de spyware. Spyware é um programa espião. Então, galera, ó, resposta letra C. Então, como screen logger é um tipo de spyware, lembra? Spy quer dizer espião. Espião. Resposta ficou letra C. Tá bom? Eu aconselho você dar uma lida na cartilha de segurança da cert.br para você verificar os outros códigos maliciosos, verificar com mais detalhes. Então, por exemplo, vamos em alguns detalhes, tá? O vírus, ele sempre existe dentro de um arquivo ou programa, né? O vírus ele depende de um arquivo ou programa. Ele então pode se reproduzir, né? Ele pode então passar para outros computadores, mas dentro de um arquivo ou programa. Dá uma olhadinha aqui, olha só. Então o vírus, algumas características principais, ele tem a possibilidade de reprodução, né? E ele depende de arquivo ou programa. Depende de arquivo programa, né? Para existir. São as duas principais características aí. O Trojan Clicker, a ideia é que quando eu clico eu vou ser redirecionado, tá? Então, vai haver então um redirecionamento ao clicar. Então, a ideia é o seguinte, quando eu clico, né? Tô lá visualizando uma página, tem lá um link. Cliquei. A ideia é que em vez de eu ser direcionado para o link apropriado, eu vou ser direcionado para um outro local, né? Então, cliquei, eu estou sendo direcionado para um outro local, tá? Dá uma olhadinha aqui, olha só. Então, lembra aquela história da cartilha de segurança que eu falei para você? Se você pegar a sua cartilha de segurança, você vai perceber aqui que tem uma explicação dos trojans. Trojan downloader, dropper, backdoor, e tem aqui o Trojan Clicker, tá vendo? Ele redireciona a navegação do usuário para sites o quê? Específicos, com o objetivo então de aumentar a quantidade de acessos a estes sites, tá bom? Trojan Clicker, dá uma olhadinha, estuda na cartilha de segurança, que essa cartilha é importante para as provas. Botnet, né? Botnet é a rede formada por bots, né? Lembra que o bot ele permite controlar remotamente o computador. Controlar remotamente um computador, né? Então, um código malicioso que permite, uma vez instalado no seu computador, controlar esse seu computador à distância. E a ideia é que quando eu controlo vários computadores, né, eu formo uma rede. Essa botnet, essa rede de computadores controlados à distância, me permite fazer ataques, né, que visam negar serviços. Bom, dá uma olhadinha na cartilha de segurança, assista às aulas, né, do aula móvel. Com certeza você vai verificar, aprender mais sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, olha só. E por último nós teremos o Trojan Backdoor, né? O Trojan Backdoor, tipo então de Trojan. A ideia é que facilita o retorno ao computador. Então, se o Trojan me tem lá, né, o Trojan me permite, me possibilita um conjunto de técnicas para facilitar a primeira invasão, o backdoor ele vai permitir o retorno ao computador. Retorno ao computador. Ele vai me permitir, então, eu ter esse acesso novamente. Então, a primeira invasão, todo um conjunto de técnicas, todo um trabalho maior é feito pelo Trojan. Mas o retorno, quando eu quiser ficar voltando novamente a esse computador invadido, eu posso utilizar então o backdoor. Novamente,
cartilha de segurança, tá? Dá uma estudada. Tem aqui então Trojan Backdoor. Trojan Backdoor, possibilitando o acesso remoto. Então, novamente, eu estou retornando, né, acessando remotamente um computador, tá bom? Galera, com isso nós terminamos as questões, resolução das questões. Bons estudos para vocês, assistam às aulas do Aula Móvel. Um abraço.